Hoje teve uma pergunta, o Quesada estava lá, vai poder nos ajudar. Teve uma pergunta de uma menina, de uma repórter, não lembro qual, falando, né, que o Felipe Coutinho ainda está em fase de adaptação no Barcelona. O Neymar está machucado e o Gabriel Jesus está voltando de uma contusão. Se isso preocupava o ataque, os 3 principais jogadores da seleção brasileira não viviam um bom momento. O Tite respondeu assim, mas por outro lado, o William está arrebentando, o Firmino está arrebentando e o Douglas Costa está arrebentando. Então, quer dizer, aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio. Os titulares não estão no melhor momento, mas os reservas estão voando. Falta o Firmino arrebentar na seleção até hoje. Isso é justo eu dizer. Eu falei do Douglas Costa, o único reserva que transforma o jogo, o William também transforma. Eu ia até porque o William hoje ele é reserva. Eu acho até que ele pode tomar a posição do Coutinho. Não do Coutinho, né? Ele jogar no lugar do Coutinho, o Coutinho vir por dentro. Ou pro lugar do Neymar. Saiu um Renato Augusto, você diz? Você enfim, sabe... Mas desculpa. Não. Agora, assim, a gente tem a tendência de achar que entende, que tem domínio das coisas e das situações. Mas, cara, tem muitos jogadores nessa convocação que a gente não esperava. Que não esperava mesmo. Assim, o goleiro Neto, Rodrigo Caio, Fagner, Talisca, William José, o Tyson. Quem mais? Eu acho que são esses. O Rodrigo Caio, sinceramente, eu acho que a gente não esperava. Não justifica, né? O Jeromel a gente esperava. Jeromel a gente esperava. Jeromel sim. E a gente ainda pensava que ele podia testar um outro goleiro brasileiro, né? Que era o Marcelo Groi, que vem ou o Vanderlei Mas o Neto eu não discuto, não. O Neto tá fazendo um grande campeonato na Espanha. Assim, entre o Neto e o Marcelo Groi, ele tirou o Cássio. O que a gente estranharia seria se o Cássio, que caiu de produção, estivesse na lista. Vai sair o Cássio, vai entrar quem? Podia ser o Groi. Mas o Neto tá bem colocado. Ele já conhece o Groi. O Tite tem esse pensamento, eu não vou chamar gente que eu já conheço, entendeu? E já conhece aí muito nessa o Cássio. linha, sabe por que eu tô nessa linha ele não convocou o Luan? Olha só, o Luan, tem um detalhe, uma informação do Luan. Mas, Cansada, mas aí ele tem a chance de ser convocado na última? Claro que sim. Não está descartado. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça. Isso ficou muito claro. Porque, assim, às vezes tem a declaração pública nas entrevistas e lá o cara pensa diferente. Não, o Tite fala em off isso pra você, aquilo que ele fala publicamente. Ele falou isso pra você, falou isso pra mim, pro PVC. Se os jogadores não mantiverem uma certa excelência nos seus respectivos clubes, correm o risco de ficarem fora da Copa. Claro que existem algumas exceções. Por exemplo, o Neymar. O Neymar está fora dessa análise. O Neymar, se voltar a jogar, vai voltar a jogar na última ou na penúltima e última rodada do Campeonato Francês e deve atuar em pelo menos um dos 2 amistosos, dia 3 ou dia 10, que são os 2 amistosos já com a seleção convocada. Esse, se tiver sem um pé, ele vai para a Copa do Mundo, porque é um jogador extraordinário. Agora, quem garante que o Firmino realmente, se cair de produção, vai estar na Copa do Mundo? Mas ele está muito bem, só que não está jogando centroavante. Está excelente. Só que não está jogando centroavante. Ok, então. Por isso que é legal botar o William José e testar o William José. Porque assim, o Firmino, você pega o jogo de anteontem contra o Manchester United. O Liverpool joga 4-3-3. 4-3-3. Pela direita o Salah, pela esquerda o Mané. Por dentro o Firmino. Então ele é o centroavante, tá bom. Só que aí ele volta aqui atrás. O Gabriel Jesus também faz isso, mas ali, muitas vezes, sabe Evair, com você e com o Edilson? É a mesma coisa. Ele sai da área para os 2 pontas entrarem em diagonal. Então ele vem fazer o pêndulo aqui atrás. Não é um centroavante. Isso quando o jogo se desenvolve por dentro, né? Isso. Quando o jogo se desenvolve por fora, ele tem presença de área. Então uma pergunta, por que o Jô não foi chamado para a seleção? O Tite conhece o Jô? O Jô não trabalhou com o Tite. Sim, ele tem informações do Corinthians porque o Jô jogou lá no Corinthians. Brasileiro. Agora, o Jô a gente já sabe o que pode render. Né? Então, acho legal também testar um outro jogador, até para ele sentir o ambiente de seleção brasileira. Acho que esse é o objetivo, Questão. Ele não trabalhou ainda com o Talisca, com o William José. E por que ele levou 5 zagueiros? Porque ele está em dúvida
Ele está em dúvida entre Jeromel e o Rodrigo Ele quer ver o Jeromel. E o Gemerson saiu? O Gemerson, para mim, nessa daí... caiu de produção muito. O Jeromel, a frase dele é muito boa sobre o Jeromel. Eu não ia dormir em paz se eu não convocasse o Jeromel. Mas aí, por isso, ele convocou o Rodrigo Caio. Aí o Rodrigo Caio é uma coisa que ele tem com o Rodrigo Caio. Ele acredita no Rodrigo Caio pela saída de bola. Rodrigo Caio, na minha opinião, melhorou muito nesse início de ano. Apesar do São Paulo ter a segunda pior defesa entre os 4 grandes de São Paulo, o Rodrigo Caio está jogando com muita velocidade, está jogando bem, mas não o suficiente para voltar para a seleção. Vamos para a lista então? Vamos lá, vamos mostrar a lista do Tite. Você já responde a nossa enquete se você concorda ou não com ela. Alisson, goleiro da Roma, é o titular. Ederson do Manchester City. E o Neto do Valência é o terceiro goleiro, é uma novidade aí na relação. Agora os jogadores de defesa. Felipe Luiz, hein? Tem uma disputa aí com o Alexandre. Felipe Luiz foi convocado. Marcelo, titularíssimo do Real Madrid. Fagner, do Corinthians, está de volta, né? Tinha ficado de fora das últimas. E o Daniel Alves, do PSG, que é titular absoluto, né? Assim como o Marcelo. Também acho. Marquinhos na zaga. Rodrigo Caio, um dos nomes mais comentados da relação. Pelo menos entendo. Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Miranda, ontem eu narrei Inter e Nápoles, ele fez um partidaço. Miranda, da Internazionale. Jeromel, do Grêmio. E aí vamos para o meio campo. Casemiro, do Real Madrid, também nome certíssimo. William, do Chelsea. Fernandinho, do Manchester City, também presença garantida. Fred, do Shakhtar, jogador que o Tite gosta muito e que vem jogando bem por lá. Esse aí, uma grande novidade, Anderson Talisca, do Besiktas, jogador revelado pelo Bahia. Paulinho, do Barcelona. Felipe Coutinho, do Barça. O Renato Augusto, né, do Beijing Guan. Gabriel Jesus, né, recuperado de lesão, está de volta à seleção brasileira. Taison, talvez seja o nome mais contestado, a escolha aí do Tite. Taison, do Shakhtar Donetsk. Firmino, que antes da convocação o Tite já tinha confirmado na Copa, vai para a Copa do Mundo. Firmino, do Liverpool. E Douglas Costa, que vive um grande momento na Juve. São 25 nomes aí. E tá faltando um cara que também pegou muita gente surpresa, acho que é a maioria. William José. William José, ele é homem de área, mais alto do que os outros, então ele apareceu ali já em destaque lá em cima. O William José, tão contestado aqui no Brasil, jogou no São Paulo, no último título do São Paulo, no jogo que não terminou, contra o Tigres, né, da Argentina, foi para o Santos, trabalhou com o Zinho, aí foi para a Europa e faz uma boa carreira por lá. Portanto, o William José, da Real Sociedad, convocado, é aquele 9 clássico, jogador de área, ô, João, cabeceio e tal. Essa é a lista. Digamos que o Tite entenda o seguinte, o Neymar volta para a seleção, isso é óbvio. E ele mantém esse grupo aí, não mexe mais nesse grupo, só descarta os jogadores, porque vai ter que descartar. São 25 nomes aí. 25 nomes. Então, para a Copa do Mundo, com a convocação do Neymar, ele teria que tirar 3 jogadores dessa seleção. Quais? William José, Taison e Rodrigo Caio. Você acha que o Taison vai? Eu já tô achando que o Taison vai para a Copa. O Taison vai para a Copa. Também acho que vai o Taison é de confiança. E eu fiquei com uma impressão. Agora cada vez mais clara. O Luan perdeu espaço. O Luan acho que não vai para a Copa. E assim, gente, entre Luan e Taison. O Luan jogou 6 minutos com o Tite. Seleção é do Tite, ele faz o que ele quiser. A gente tá aqui para dar palpite com muito respeito, tal. O trabalho dele é magnífico, tal. Mas assim, entre Luan e Taison, eu sou mais o Luan. Não, a pergunta é exata. Vou voltar para a pergunta que eu fiz agora há pouco. Pera aí, pessoal. O Fagner, lateral do Corinthians, está lá falando agora na coletiva. Um dos convocados, hein? Vamos lá, a gente já volta ao assunto de seleção. Fala aí, Fagner. Quem quer falar mal, eu não posso fazer nada. E sobre a convocação, é claro que você fica mais próximo da Copa por ser a mais recente. Só que nas anteriores você também acabou ficando fora. Você trabalhou muito tempo com o Tite, assim. Você entende como isso, assim? Os caras que ele conhece, às vezes ele espera um pouquinho para tentar conhecer outros, ou não, era um momento que talvez ali aqueles que foram estavam no momento melhor, ou foi bom esperar para agora vir no momento certo. Como é que você sentiu aquelas convocações que não vieram para essa agora que está mais próxima da Copa?
Cara, às vezes a gente, como todo ser humano, a gente não entende algumas coisas, né? E a gente se pergunta o porquê. E se naquele determinado momento, né, o Tite entendeu que eu não deveria estar lá, é porque eu deveria ter melhorado ou deveria estar trabalhando alguma coisa, né? Então eu procurei entender assim, né, como todas as outras vezes que vocês me perguntaram sobre seleção, eu respondi falando que eu deveria trabalhar bem no clube, né, eu deveria estar bem aqui no Corinthians, né, e como no começo da temporada, né, eu falei que me cuidei, que estava, né, buscando estar bem, né, e graças a Deus agora veio essa premiação, né, de tudo aquilo que você acaba às vezes abrindo mão nas férias, que você acaba abdicando de algumas coisas, às vezes é por um resultado maior, né? E graças a Deus hoje esse resultado veio, né, com a confirmação da convocação. E eu fico feliz de poder estar retornando, de poder estar bem fisicamente, né? Isso é o mais importante. Oi, Fagner. A gente está ao vivo aqui no Tá Na Área para o Sport TV. Mudando um pouquinho a prosa aqui de seleção para a Libertadores já nesta quarta-feira, queria saber se a percepção de vocês em relação ao Deportivo mudou depois do último jogo, que se imaginava que fosse um time mais fraco, e o que vocês acham também, porque o Gabriel, por exemplo, hoje não sabia que o Deportivo estava treinando aqui do ladinho.